O papel regulador do Estado é essencial para garantir que os serviços públicos e atividades econômicas de interesse coletivo sejam prestados com qualidade, eficiência e segurança, sempre respeitando os direitos dos cidadãos e promovendo o equilíbrio entre os interesses públicos e privados. O Estado atua como regulador quando estabelece normas, padrões, critérios e instrumentos de controle para serviços essenciais, como energia, saneamento, transporte e telecomunicações, buscando corrigir falhas de mercado, proteger consumidores, promover concorrência justa e assegurar continuidade e universalidade dos serviços. Os pressupostos do papel regulador do Estado incluem a necessidade de proteger o interesse público, corrigir desigualdades e falhas, assegurar transparência, promover eficiência e garantir que os serviços essenciais sejam acessíveis a toda a população. Para isso, o Estado dispõe de instrumentos regulatórios, como normas, licenças, contratos de concessão, fiscalização técnica, tarifas e incentivos econômicos que permitem acompanhar a execução dos serviços, impor padrões de qualidade, aplicar sanções e estimular melhorias contínuas na prestação de serviços. As agências reguladoras surgem como instrumentos institucionais para concretizar o papel regulador do Estado, conferindo maior especialização, autonomia técnica e imparcialidade na supervisão de serviços públicos delegados ou atividades econômicas de relevância social. Elas possuem estrutura jurídica própria, com normas internas, regimento, diretorias técnicas e sistemas de controle, permitindo que atuem de forma independente em relação à administração direta, mas sempre em conformidade com a lei e com o interesse público. O princípio da legalidade é fundamental para a atuação das agências reguladoras. Ele estabelece que todas as ações, normas e decisões das agências devem ter base legal, respeitar limites de competência e estar alinhadas às leis federais, estaduais e municipais aplicáveis. Nenhuma decisão pode ser tomada de forma arbitrária ou fora do que a legislação permite. Esse princípio garante previsibilidade, segurança jurídica e legitimidade à atuação regulatória, protegendo tanto os usuários dos serviços quanto os prestadores, assegurando que regras sejam claras, justas e aplicadas de forma imparcial. Para um agente ou analista de suporte à regulação, compreender o papel regulador do Estado e a função das agências reguladoras é essencial para apoiar a implementação de políticas, supervisionar serviços, interpretar normas, acompanhar indicadores de desempenho e colaborar na fiscalização. Esse conhecimento permite identificar riscos, propor melhorias, garantir que a prestação de serviços esteja dentro dos padrões legais e técnicos e assegurar que a atuação regulatória seja voltada ao interesse público, eficiente, transparente e baseada em princípios éticos e legais. Em síntese, o papel regulador do Estado estabelece padrões e mecanismos para proteger direitos, corrigir falhas e promover eficiência nos serviços públicos e atividades econômicas. As agências reguladoras são instrumentos especializados para executar essa função com autonomia e imparcialidade, sempre observando o princípio da legalidade, garantindo que a regulação seja confiável, transparente e voltada para a proteção dos cidadãos e a promoção do interesse coletivo. Os órgãos reguladores no Brasil surgiram como resposta à necessidade de organizar, supervisionar e controlar setores estratégicos da economia e serviços públicos essenciais, garantindo eficiência, segurança e equilíbrio entre interesses públicos e privados. Historicamente, a criação de agências reguladoras se intensificou a partir da década de 1990, com o processo de reforma do Estado, que buscou descentralizar a gestão, profissionalizar a regulação e separar funções de fiscalização, normatização e execução. Essas instituições têm como objetivo corrigir falhas de mercado, proteger consumidores, assegurar qualidade na prestação de serviços e promover competição justa, atuando em setores como energia, saneamento, telecomunicações e transportes. O conceito de agência reguladora envolve um órgão público dotado de autonomia administrativa, técnica e financeira, criado por lei para exercer funções regulatórias, de supervisão e controle em setores específicos.
Essas agências possuem estrutura jurídica definida, normalmente como autarquias especiais, que permite funcionamento independente do executivo, mas sempre observando o princípio da legalidade e demais normas aplicáveis. Sua estrutura inclui diretorias técnicas e administrativas, conselhos de regulação, unidades de fiscalização e auditoria, garantindo capacidade de decisão, análise técnica e acompanhamento contínuo dos serviços regulados. As funções das agências reguladoras abrangem normatização, fiscalização, supervisão, regulação econômica e tarifária, mediação de conflitos e aplicação de sanções. Elas estabelecem padrões de qualidade, regulamentam contratos de concessão e permissão, monitoram indicadores de desempenho, definem critérios de tarifas e condições de acesso aos serviços, promovendo equilíbrio entre o interesse público e as necessidades dos prestadores de serviços. O controle dessas agências ocorre de forma administrativa, legislativa e judicial, garantindo que decisões, atos normativos e procedimentos estejam dentro dos limites legais e respeitem direitos fundamentais e interesses sociais. As características das autarquias que se tornam agências reguladoras incluem personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, capacidade de contratar pessoal e adquirir recursos, além de independência técnica para tomar decisões regulatórias. Essa autonomia permite que as agências atuem com imparcialidade, baseadas em análises técnicas e evidências, protegendo o interesse público de influências políticas ou econômicas indevidas. O poder normativo é uma expressão dessa autonomia, permitindo que as agências criem normas secundárias, resoluções e regulamentos para detalhar a execução das leis e estabelecer padrões técnicos e operacionais. Esse poder é exercido dentro dos limites da lei, sempre respeitando o princípio da legalidade, garantindo segurança jurídica e previsibilidade aos prestadores de serviços e aos cidadãos. A reforma do Estado brasileira, especialmente a partir dos anos 1990, teve papel decisivo na criação e fortalecimento das agências reguladoras. O processo buscou reduzir a presença direta do Estado na execução de serviços, transferir atividades para a iniciativa privada sob regime de delegação e criar órgãos independentes para regular, fiscalizar e garantir que os serviços continuassem sendo prestados com qualidade e eficiência. Esse modelo permitiu modernização da administração, maior transparência, profissionalização da regulação e fortalecimento da proteção ao consumidor e à sociedade como um todo. Para um profissional de suporte à regulação, compreender a história, o conceito, a estrutura e as funções das agências reguladoras, assim como a autonomia administrativa e o poder normativo, é essencial para interpretar normas, apoiar processos de fiscalização, analisar indicadores de desempenho, propor melhorias e garantir que a regulação seja executada de forma ética, técnica, eficiente e voltada ao interesse público. O conhecimento profundo desses aspectos permite atuar com segurança, fornecer suporte qualificado à tomada de decisão e contribuir para que os serviços regulados atendam aos padrões legais, técnicos e sociais, protegendo cidadãos e fortalecendo a governança pública. Em síntese, os órgãos reguladores no Brasil desempenham um papel estratégico no equilíbrio entre Estado, mercado e sociedade, garantindo eficiência, transparência e proteção dos direitos dos cidadãos. A autonomia administrativa, o poder normativo e a reforma do Estado consolidam as agências como instrumentos essenciais de regulação, fiscalização e governança, fundamentais para o desenvolvimento sustentável e eficiente dos serviços públicos delegados. A regulação econômica e social envolve diferentes abordagens teóricas que orientam a atuação do Estado e das agências reguladoras na supervisão de serviços públicos e setores estratégicos. A teoria econômica da regulação parte do pressuposto de que o Estado intervém para corrigir falhas de mercado, promover eficiência, proteger consumidores e garantir equilíbrio entre os interesses públicos e privados. Ela destaca a necessidade de regras claras, instrumentos de controle e monitoramento constante para evitar abusos, práticas anticompetitivas e ineficiência na prestação de serviços.
A teoria da captura alerta para o risco de que a agência reguladora seja influenciada pelos próprios agentes econômicos regulados, ou seja, que interesses privados passem a orientar decisões que deveriam proteger o interesse público. Essa abordagem evidencia a importância da autonomia técnica, da transparência e da responsabilização das agências, garantindo que decisões sejam fundamentadas em critérios técnicos, evidências e princípios legais, e não em pressões ou interesses corporativos. A teoria do agente principal considera a relação entre o regulador principal e o agente regulado, destacando a necessidade de mecanismos de incentivo, monitoramento e fiscalização para alinhar interesses, reduzir riscos de comportamento oportunista e assegurar que os serviços sejam prestados com qualidade, eficiência e respeito às normas. Essa abordagem reforça a importância de contratos bem estruturados, indicadores de desempenho, auditorias e sistemas de penalidades para manter a conformidade e proteger o interesse público. Em relação às formas de regulação, existem diferentes instrumentos que permitem às agências atuar de maneira eficaz. A regulação de preço estabelece limites, tarifas ou regras para a cobrança de serviços públicos, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro, acessibilidade e previsibilidade. A regulação de entrada define critérios, requisitos e licenças para que empresas possam atuar em determinado setor, protegendo o mercado de concorrência desleal e garantindo que apenas operadores qualificados prestem serviços essenciais. A regulação de qualidade estabelece padrões técnicos, operacionais e de desempenho, monitorando a eficiência, segurança e continuidade do serviço prestado à população. Boas práticas regulatórias são ferramentas que fortalecem a eficácia, transparência e accountability das agências. A análise de impacto regulatório, conhecida como AI, permite avaliar os efeitos de normas antes de sua implementação, garantindo que decisões sejam fundamentadas, eficientes e equilibradas. A avaliação de resultado regulatório, ou ARR, mede os impactos e resultados das normas já implementadas, possibilitando ajustes e aperfeiçoamentos contínuos. A agenda regulatória organiza as prioridades da regulação, definindo prazos, objetivos e ações, enquanto o processo de participação e controle social assegura que a sociedade, usuários e agentes interessados possam opinar, fiscalizar e contribuir para a elaboração de normas e políticas públicas. A Deliberação Arcesp número 1466 de 2023 consolida essas práticas no âmbito da agência, detalhando procedimentos, critérios e responsabilidades para a aplicação da AI, ARR e demais instrumentos de boa regulação, fortalecendo transparência, participação social e eficiência regulatória. Essa deliberação orienta que todas as decisões regulatórias sejam documentadas, fundamentadas e acompanhadas de indicadores, garantindo segurança jurídica e proteção do interesse público. Para um profissional de suporte à regulação, compreender essas teorias, formas de regulação e boas práticas regulatórias é essencial para interpretar normas, monitorar serviços, avaliar riscos, propor melhorias e colaborar na fiscalização. Esse conhecimento permite que o trabalho da agência seja técnico, imparcial, eficiente e voltado ao interesse coletivo, garantindo que os serviços regulados sejam prestados com qualidade, segurança e responsabilidade. Em síntese, as abordagens teóricas fornecem base para compreender o papel do Estado e das agências reguladoras, as formas de regulação definem instrumentos práticos de atuação e as boas práticas regulatórias fortalecem a eficiência, transparência e participação social, promovendo uma regulação confiável, responsável e centrada no interesse público. O poder regulatório é a capacidade conferida ao Estado e às agências reguladoras de criar normas, estabelecer padrões, fiscalizar e controlar setores estratégicos ou serviços públicos essenciais, assegurando que a prestação de serviços seja eficiente, segura, acessível e em conformidade com o interesse público.
Esse poder permite definir regras sobre tarifas, qualidade, segurança, atendimento e critérios operacionais, garantindo o equilíbrio entre os direitos dos usuários, a viabilidade econômica dos prestadores e a proteção da sociedade. A atuação regulatória deve sempre respeitar o princípio da legalidade, agindo dentro dos limites da lei e fundamentando decisões em análises técnicas e evidências, evitando arbitrariedades ou favorecimentos indevidos. Noções de direito do consumidor são fundamentais para o exercício do poder regulatório, pois a proteção dos usuários de serviços regulados é um dos principais objetivos das agências. A Lei Federal nº 8.078, de 1990, conhecida como Código de Defesa do Consumidor, estabelece direitos essenciais dos consumidores, como a proteção à vida, saúde e segurança, a informação clara e adequada sobre produtos e serviços, a proteção contra práticas abusivas e a possibilidade de reparação de danos. A lei também define obrigações para fornecedores e prestadores de serviços, incluindo transparência, qualidade, atendimento eficiente e mecanismos de reclamação e solução de conflitos. Para o regulador, compreender o poder regulatório, os direitos do consumidor e a legislação interna da Arcesp é essencial para apoiar a criação de normas, acompanhar contratos e serviços, avaliar indicadores de desempenho, monitorar a qualidade do serviço prestado e garantir que decisões administrativas estejam alinhadas à lei, aos princípios éticos e ao interesse público. Esse conhecimento permite agir de forma técnica, transparente e responsável, contribuindo para que a agência reguladora atue de forma eficaz, segura e confiável, protegendo os usuários e fortalecendo a governança e a credibilidade da instituição. Em síntese, o poder regulatório é o instrumento central para que o Estado e as agências assegurem a prestação de serviços públicos com qualidade e eficiência. O Código de Defesa do Consumidor protege direitos fundamentais dos usuários, enquanto a legislação interna da Arcesp define objetivos, responsabilidades e normas de atuação dos servidores. O domínio desses temas garante uma regulação ética, técnica e voltada ao interesse coletivo, promovendo transparência, eficiência e proteção social. A Lei Complementar Estadual nº 1322, de 2018, estabelece o regime jurídico das agências reguladoras estaduais, definindo princípios, normas e diretrizes que orientam a atuação desses órgãos. Essa lei reconhece a importância das agências para garantir eficiência, transparência, imparcialidade e segurança jurídica na regulação de serviços públicos essenciais, permitindo que atuem de forma autônoma, técnica e especializada. O regime jurídico define competências, responsabilidades, mecanismos de fiscalização, controle e prestação de contas, garantindo que a atuação regulatória esteja sempre alinhada ao interesse público e aos princípios constitucionais. A Lei Complementar nº 1322, de 2018 e a Lei Complementar nº 1413, de 2024, complementa e atualiza esse marco legal, detalhando aspectos de governança, estrutura administrativa, atribuições das diretorias, poderes normativos e instrumentos de supervisão das agências. Ela reforça a necessidade de planejamento regulatório, monitoramento contínuo de serviços e adoção de boas práticas de regulação, fortalecendo a transparência, a accountability e a eficiência no cumprimento das funções regulatórias. Essa legislação também estabelece padrões para contratação de pessoal, definição de cargos, responsabilidades e critérios de desempenho, garantindo que os servidores atuem de forma técnica, ética e voltada ao interesse coletivo. O Decreto número 69.339 de 2025 regulamenta aspectos específicos da atuação das agências reguladoras, detalhando procedimentos administrativos, fluxos decisórios, mecanismos de avaliação de desempenho e instrumentos de fiscalização. Ele reforça a autonomia técnica e administrativa, assegurando que decisões sejam fundamentadas, baseadas em evidências e em conformidade com a lei.
O decreto também orienta sobre o uso de ferramentas de governança, como indicadores de desempenho, relatórios de auditoria e processos de avaliação regulatória, garantindo que as atividades da agência estejam alinhadas aos objetivos institucionais e ao interesse público. Compreender essas normas também fortalece a capacidade de apoiar processos de auditoria, fiscalização e participação social, assegurando transparência, eficiência e integridade na regulação de serviços essenciais. Em síntese, a legislação estadual e o regimento interno estruturam a atuação das agências reguladoras, definindo competências, atribuições, procedimentos e princípios que orientam todas as atividades. O domínio desses instrumentos é fundamental para assegurar uma regulação eficiente, transparente, ética e responsável, permitindo que a agência exerça seu papel de supervisionar, normatizar e fiscalizar serviços essenciais, sempre em benefício da sociedade e em conformidade com os princípios constitucionais e legais. A defesa da concorrência é um instrumento central para garantir a eficiência, a competitividade e o equilíbrio econômico no mercado, protegendo consumidores, empresas e a sociedade de práticas abusivas, anticompetitivas ou lesivas à ordem econômica. No Brasil, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é composto por órgãos e normas que atuam de forma integrada para prevenir, detectar e reprimir infrações contra a livre concorrência, assegurando que o mercado funcione de maneira justa, equilibrada e eficiente. Entre os principais instrumentos de atuação estão a fiscalização de práticas comerciais, o acompanhamento de fusões e aquisições, a investigação de condutas anticoncorrenciais e a aplicação de sanções administrativas e econômicas. A prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica envolvem ações voltadas a coibir abusos de poder econômico, cartelização, práticas predatórias, acordos restritivos de concorrência, fixação de preços e outras condutas que possam prejudicar consumidores, reduzir a competição ou gerar desequilíbrios de mercado. A prevenção busca orientar empresas e agentes econômicos sobre as regras de concorrência, estimulando condutas éticas e transparentes. Já a repressão atua por meio de investigação, a aplicação de sanções e medidas corretivas quando ocorre violação das normas de defesa da concorrência, garantindo que o mercado seja restaurado de forma justa e eficiente. No contexto jurídico e econômico, a análise das infrações à ordem econômica pode ser feita segundo dois critérios: regra per se e regra de razão. A regra per se identifica certas condutas como anticompetitivas de forma automática, independentemente de análise detalhada do efeito no mercado, considerando essas práticas sempre ilegais. Um exemplo clássico são os cartéis de fixação de preços ou divisão de mercados, que são prejudiciais por sua própria natureza. Já a regra de razão exige uma análise mais aprofundada do impacto da conduta sobre a concorrência, considerando o contexto, mercado envolvido, intensidade da prática e efeitos econômicos. Esse método permite diferenciar situações em que a prática aparentemente restritiva pode ter justificativa econômica legítima ou gerar benefícios, promovendo decisões mais equilibradas e técnicas. O modelo de estrutura, conduta, desempenho, conhecido como Structure Conduct Performance, ou SCP, é uma ferramenta analítica utilizada para compreender como a organização e características de um mercado influenciam o comportamento das empresas e, consequentemente, os resultados econômicos. A estrutura do mercado inclui número de concorrentes, barreiras de entrada e concentração econômica. A conduta refere-se ao comportamento das empresas, como estratégias de preços, investimentos, publicidade e inovação. O desempenho é medido pelos resultados econômicos e sociais, incluindo eficiência, produtividade, preços, qualidade de produtos e serviços e bem-estar dos consumidores. Esse modelo permite aos reguladores e órgãos de defesa da concorrência avaliar impactos,
detectar práticas prejudiciais e propor medidas corretivas para preservar a livre concorrência e a eficiência do mercado. Para profissionais de regulação e análise econômica, compreender a defesa da concorrência, o sistema brasileiro, a prevenção e repressão às infrações, as regras per se e de razão e o modelo estrutura, conduta, desempenho é essencial. Esse conhecimento permite interpretar casos, apoiar processos de fiscalização, avaliar fusões e aquisições, propor medidas corretivas, monitorar o mercado e garantir que a regulação e a supervisão econômica promovam equilíbrio, eficiência e proteção aos consumidores. O domínio desses conceitos também fortalece a capacidade de elaborar pareceres técnicos, subsidiar decisões regulatórias e contribuir para a integridade, transparência e efetividade da atuação do Estado na promoção de um mercado justo e competitivo. Em síntese, a defesa da concorrência é um instrumento vital para assegurar que mercados funcionem de forma justa, equilibrada e eficiente. O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência integra prevenção, fiscalização e repressão, utilizando análises técnicas e modelos econômicos para identificar e corrigir práticas anticompetitivas. O entendimento de regras per se e de razão, aliado ao modelo estrutura, conduta, desempenho, permite decisões regulatórias fundamentadas, promovendo livre concorrência, proteção do consumidor e desenvolvimento econômico sustentável. A abordagem dos custos de transação é uma perspectiva econômica que analisa os custos envolvidos na realização de trocas e contratos no mercado, incluindo negociação, monitoramento, fiscalização e execução de acordos. No contexto regulatório, essa abordagem auxilia a compreender como a estrutura dos contratos, a forma de prestação de serviços e a atuação das agências podem reduzir custos, aumentar eficiência e prevenir abusos. Quanto mais eficientes forem os mecanismos de monitoramento e fiscalização, menores serão os custos de transação, garantindo que os serviços sejam prestados de forma eficaz, segura e econômica, beneficiando consumidores, empresas e o Estado. Falhas de mercado ocorrem quando o funcionamento livre do mercado não leva a resultados eficientes ou justos, prejudicando consumidores, empresas ou a sociedade como um todo. Entre os principais tipos de falha de mercado estão o poder de mercado, que ocorre quando uma empresa ou grupo tem capacidade de influenciar preços, restringir concorrência, ou limitar a entrada de novos participantes, e a assimetria de informação, que ocorre quando um dos lados da transação possui informações superiores, podendo explorar essa vantagem em detrimento do outro. Falhas de mercado podem também incluir a existência de bens públicos, cuja prestação não é viável pelo mercado, e externalidades, que são efeitos positivos ou negativos de uma atividade econômica sobre terceiros, não refletidos nos preços de mercado. A definição de mercados relevantes é fundamental para a atuação regulatória e de defesa da concorrência. Ela envolve a delimitação geográfica e de produto, permitindo identificar onde a concorrência ocorre de fato e quais práticas podem afetar consumidores, concorrentes e eficiência econômica. Essa análise é essencial para avaliar fusões, aquisições e condutas empresariais, determinando se há risco de concentração de mercado ou abuso de posição dominante. Práticas anticompetitivas podem ocorrer de forma horizontal ou vertical. Práticas horizontais envolvem acordos entre concorrentes que operam no mesmo nível de mercado, como cartéis, fixação de preços e divisão de mercados, sendo geralmente prejudiciais e consideradas ilegais automaticamente. Práticas verticais envolvem relações entre diferentes níveis da cadeia produtiva, como fornecedores e distribuidores, incluindo restrições contratuais, imposição de preços mínimos ou exclusividade, que podem afetar a competição, mas exigem análise detalhada de seus efeitos. A interação entre agências reguladoras e órgãos de defesa da concorrência no Brasil é essencial para garantir que a regulação setorial e a proteção da livre concorrência atuem de forma complementar. As agências reguladoras possuem autonomia técnica e poder normativo para estabelecer padrões, supervisionar serviços e monitorar indicadores de desempenho. Enquanto órgãos como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CADE, atuam na prevenção e repressão de práticas anticompetitivas. Essa colaboração permite alinhar fiscalização,
decisões regulatórias e aplicação de sanções, fortalecendo a eficiência econômica e a proteção do consumidor. Falhas de governo, por sua vez, ocorrem quando o Estado ou órgãos públicos não conseguem implementar políticas públicas de forma eficiente, transparente ou equitativa, podendo gerar desperdício de recursos, desigualdades, regulação ineficiente ou ausência de fiscalização adequada. Essas falhas evidenciam a importância da governança, da profissionalização da administração pública e da adoção de boas práticas regulatórias, garantindo que os objetivos do Estado e das agências sejam alcançados de forma eficaz, ética e voltada ao interesse público. Para profissionais de regulação e suporte à fiscalização, compreender a abordagem dos custos de transação, falhas de mercado e governo, poder de mercado, assimetria de informação, mercados relevantes e práticas anticompetitivas é fundamental. Esse conhecimento permite avaliar riscos, propor medidas regulatórias, monitorar a atuação de empresas, colaborar com órgãos de defesa da concorrência, interpretar indicadores e garantir que decisões regulatórias protejam consumidores, promovam eficiência e preservem a integridade do mercado. Em síntese, a análise de custos de transação e das falhas de mercado fornece fundamentos técnicos para a atuação regulatória, enquanto a identificação de práticas anticompetitivas e o mapeamento de mercados relevantes permitem agir de forma preventiva e corretiva. A cooperação entre agências reguladoras e órgãos de defesa da concorrência fortalece a governança, a fiscalização e a proteção do interesse público, garantindo que a regulação seja eficiente, ética e capaz de promover um ambiente econômico justo e competitivo.